A paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Salmos 51, a partir do primeiro verso, que diz assim: Salmo de Davi para o cantor Mor. Quando o profeta Natã veio a ele depois de ter possuído a Betseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó Deus, faze o bem a Sião, segundo a boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Esta passagem que Davi escreve, ele acaba fazendo um cântico. Salmo 51 diz aqui neste cântico que Davi escreve, quando ele possuiu Betseba. Porém, o profeta Natã veio a ele e abriu ali os olhos dele, achando que ele, sendo rei, estava fazendo as coisas escondida e tinha o poder de fazer e acontecer todas as coisas. E Deus então revela o seu pecado. Ele, achando que estava dentro de um palácio, tendo o poder de fazer e acontecer, ele estava acima de Deus e poderia fazer tudo o que ele queria mediante a sua vontade. Então Deus envia o profeta Natã e rasga o verbo com ele. Mesmo ele sendo rei, ele tinha princípios, leis a ser seguida mediante a vontade de Deus, porque ele não poderia esquecer que quem colocou ele naquele cargo, naquela posição, foi Deus. E não é porque ele está naquela posição, ele poderia fazer o que desse vontade no seu corpo, na sua mente, no seu coração, para fazer.
Então ele cai em si e vê que ele ainda é um miserável pecador. E sem o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ele também não é ninguém. E ele cai em decadência espiritual. Ele ali entra em consagração, porque Deus ainda dá escolha para ele. Qual pecado ele queria pagar? De um jeito ou de outro, ele iria pagar o seu pecado. Por causa do pecado, Deus visitaria até a sua 4ª geração. Não foi um simples pecado, mas Deus entra ali e dá uma oportunidade para que ele venha reconhecer quem ele é, o estado que ele está e para onde ele queria ir. Ele então reconhece e diz: Deus, não retire de mim o teu Espírito. Eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus. Perdoa as minhas falhas. Eu não sou ninguém sem o Senhor. Eu não sou ninguém sem a tua presença. Porque Davi cantava, e quando ele cantava e tocava a sua harpa, a Bíblia diz que até os espíritos que estavam nos locais, nas pessoas, saía. Mas não era ele, era a presença de Deus. Era o dom que Deus tinha dado. Porém, Deus dá esta ciência, que sem Deus nada podemos fazer. Ele ali então reconhece e quer voltar. Ele volta então para a sua pequenez. Ele ali se destitui, ele põe ali a sua vida em consagração. Ele fala: não, eu não sou ninguém sem Deus, eu não sou ninguém sem o Espírito Santo. Sem a graça de Deus, tudo isso que está na minha mão, em volta de mim, o cargo que eu tenho, a posição que eu estou, não é nada. E ele corre e diz: Senhor, não tire de mim o teu Espírito Santo. Sem o Senhor, sem o Espírito Santo, eu não sou ninguém. Que nós possamos, nesta palavra, pegar este gancho e saber que mesmo que somos e temos alguma coisa, se isto está acontecendo foi porque Deus deu a condição. Se temos alguma coisa, se somos alguma coisa, foi Deus que permitiu. Mas não podemos esquecer que somos homens, mulheres, temos um cargo, uma posição, ou somos alguma coisa aqui na terra, foi porque Deus permitiu. Mas não deixar subir para a cabeça e ficar cego, se cegar. Ou pegar aquilo que não pode, ou tocar aquilo que não deve. Porque o peso, a sentença e as condições virá. O pecado e o salário do pecado virá. Queira o homem ou não queira, isso vai acontecer. Mas aquele que reconhece e deixa, a própria palavra do Senhor diz, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Davi reconhece o seu pecado e volta, corre atrás. Mas Deus diz: olha, Betseba engravidou, ela terá a sua porção, mas você e o filho que está ali, ele vai morrer por causa do pecado. Deus ali chama Davi para ser rei em Israel por causa do processo, dos planos que Deus tinha para Davi, para ser rei em Israel. E Deus tinha plano para Israel. Deus escolhe Davi, mas para planos para as 12 tribos de Israel. O peso que Deus tem dado aos homens é para que possa ajudar pessoas. Não é para que ele tome posse daquele cargo, daquela posição e faça atrocidades com aquilo que ele tem nas mãos. E Deus mostra para ele o seu pecado e ele volta atrás por causa da sentença do pecado.
O Espírito Santo hoje convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus nos chamou, Deus confiou em nossas mãos para que nós venhamos ajudar pessoas, nações, como Deus chamou Abraão e através de Abraão, nações e nações saiu dele. Que nós possamos ser obedientes ao Senhor e cumprir a sua palavra, para que o peso e a sentença não venha cair sobre nós. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradeço pela tua palavra, pelo teu amor, por este dia que o Senhor nos concede. Te agradeço, ó Deus, pela ciência e a consciência que o Senhor também nos dá. O livramento, a saúde e a vitória. Continua, Senhor, nos sustentando com as tuas mãos, nos livrando de todo mal, não nos deixando cair em tentação e abrindo os nossos olhos do perigo que possa estar lá na frente. Nos ajude, Senhor, a ver que quem fez e está fazendo as coisas na nossa vida é o Senhor. Que nós possamos reconhecer que sem o Senhor não somos nada. E se estamos aqui, foi o Senhor que fez todas as coisas. Continua, Senhor, abençoando a nossa família e os nossos familiares. Guarda-nos, livra-nos de todo o mal. Seja o nosso Deus, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Seja, Senhor, o guarda de Israel sobre a nossa casa, os nossos familiares, a cada um que precisa sair da sua casa, guarda no percurso da ida e da volta. Continua prosperando a cada um, dando livramento, abrindo os olhos, dando entendimento, para que todos possam saber onde está pisando e saber as consequências. Obrigado porque até aqui o Senhor tem dado o livramento e a ciência da tua palavra sobre as nossas vidas. Desde já eu te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Fique na paz do Senhor em nome de Jesus. Amém.